Supere-se! Você é capaz! Vença a você mesmo. Exceda suas próprias qualidades. Seja mais do que você pensa que é. Vá além do talento que você imagina ter. Conquiste o poder que você jamais imaginou conseguir. Supere-se! Você é capaz! Vestibular de Inverno URI. Boa noite. As próximas 2 edições do programa Expressão Universitária irão destacar um trabalho realizado pela URI Campus de Erechim, o vídeo documentário sobre a Floresta Nacional de Passo Fundo. Nada mais natural e justo do que mostrarmos esse trabalho no ano em que a Unesco decretou 2011 como o Ano Internacional das Florestas. O programa de hoje vai mostrar a primeira parte deste trabalho. No dia 6 de maio deste ano, a URI Campus de Erechim lançou o vídeo documentário sobre a Floresta Nacional de Passo Fundo. A produção foi uma iniciativa da URI, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho. A floresta está localizada no município de Mato Castelhano, numa área de 1.200 hectares. O trabalho, desenvolvido nos últimos 2 anos, é uma reflexão sobre o meio ambiente e a sua importância na preservação das espécies. Confira então a primeira parte desse documentário que marca de forma especial o Ano Internacional das Florestas, instituído pela Unesco. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do planeta Terra. Cerca de 15% das espécies já descritas pela ciência encontram-se em terras e águas brasileiras, representando cerca de 200 mil espécies de animais, plantas, fungos, protistas, bactérias e arqueobactérias. A biodiversidade é responsável por inúmeros serviços que garantem a vida em nosso planeta. A biodiversidade, ela acaba oferecendo uma série de serviços extremamente importantes para garantir essa vida no planeta Terra. Entre esses serviços, merece destaque aqueles que sustentam a vida, como, por exemplo, a formação dos solos, a ciclagem dos nutrientes, a produção de oxigênio, a produção primária de biomassa, a polinização, a dispersão de sementes, entre outros. A purificação do ar, a regulação do clima, o controle da erosão e das enchentes são exemplos de serviços ambientais prestados pela biodiversidade ao regular o equilíbrio ecológico. A biodiversidade também provém serviços culturais que determinam a identidade cultural e territorial dos povos, valores estéticos e também espirituais e religiosos. Biodiversidade é vida, biodiversidade é a nossa vida. Esse foi o lema da campanha mundial desencadeada pela Unesco no ano de 2010, sensibilizando e mobilizando a sociedade para a discussão dessa temática em escala planetária. Nunca se perdeu tanta biodiversidade em termos históricos planetários como nos últimos 50 anos. A perda mundial verificada na atualidade está gerando o que tem sido denominado de crise da biodiversidade. Nas últimas décadas, as alterações causadas pelo homem aos ecossistemas naturais, florestas, banhados ou áreas úmidas, manguezais, rios, lagos, mares, oceanos cresceram a um ritmo inquietante. A biodiversidade é um bem público global,
conforme reconhecido na Convenção da Diversidade Biológica. Há de se colocar em prática medidas adequadas à conservação. A manutenção da biodiversidade requer um esforço de todos. Atualmente, a criação de unidades de conservação é reconhecida como uma importante estratégia para a manutenção da diversidade biológica de seus recursos naturais e culturais associados. Uma unidade de conservação é um espaço territorial, né, uma área especialmente protegida em lei, né? Então ela dá um respaldo para a proteção que também sirva para gerações futuras e não só o momento presente, né? Então a importância da implantação de uma unidade de conservação em um determinado local está diretamente relacionada ao tipo de ambiente que se tem e o tipo de recurso da biodiversidade que se pretende preservar naquele local. Hoje a principal lei relacionada às unidades de conservação é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é o SNUC, que chama, que é o Sistema Nacional. Foi implantado no ano 2000, foi promulgada a lei, né? E em 2002 ela foi regulamentada. As unidades de conservação, então, hoje são regidas por um sistema nacional, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e elas são, então, categorizadas de acordo com as suas possibilidades de uso. Nós temos as unidades de conservação de proteção integral, onde o objetivo básico é a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. E aí nós podemos citar os parques, as estações ecológicas, as reservas biológicas, dentre outras. E há um segundo grupo, que são as unidades de conservação de uso sustentável. A unidade de conservação de uso sustentável, ela tem um objetivo de compatibilizar a questão da conservação ambiental e do uso sustentável de parte de seus recursos, né? Então você tem uma unidade de conservação onde você pode, em parte dela, você pode desenvolver alguns projetos, algumas atividades, inclusive com o uso dos recursos naturais, mas vendo também a questão do todo da área para manter a conservação dos recursos ali existentes. Como unidades de conservação de uso sustentável, a gente tem uma das categorias que é a de floresta nacional. No caso da região sul, a gente tem um histórico das nossas florestas nacionais que vem desde a época do Instituto do Pinho. Ainda na década de 1940, o governo federal iniciou os trabalhos para a criação dessas áreas. Atualmente, em torno de 2,7% da área do estado do Rio Grande do Sul, ela é abrangida por unidades de conservação, tanto unidades federais quanto estaduais. E dentre essas, há um predomínio maior das unidades da categoria de proteção integral. Com relação à localização dessas áreas protegidas no estado, há uma maior concentração de unidades nas regiões Nordeste, na região litorânea e na região Sudoeste. A grande maioria das nossas unidades de conservação hoje estão localizadas no que é considerada a reserva da biosfera, a reserva legal e a reserva da Mata Atlântica. São poucos os locais hoje no Rio Grande do Sul contemplados com unidades de conservação que não estejam relacionados principalmente ao bioma Mata Atlântica no seu sentido mais amplo. Fazendo parte do domínio da Mata Atlântica, a floresta ombrófila mista, ou floresta com araucárias, caracteriza-se como uma importante formação vegetacional da região sul do país. A floresta ombrófila mista, também conhecida como floresta com araucárias ou floresta de araucárias, ou mata preta, como assim foi chamada já em muitas obras, ela é um conjunto vegetacional formado por um grupo especial de espécies arbóreas, né, e um conjunto todo de espécies arbustivas, de subbosque, epífitas e bromélias. Faz parte do domínio da Mata Atlântica, né, e se compõe com uma formação vegetacional. A floresta ombrófila mista no estado do Rio Grande do Sul, ela está principalmente condicionada à metade norte do estado e também à região do Planalto Médio, que compreende, portanto, no norte do estado toda a região do Alto Uruguai
e dos aparados da Serra, mais a nordeste, e na região do Planalto Médio, pegando desde as áreas próximas à Soledade, Passo Fundo, Marau e assim por diante, abrangendo como se fosse um quadrando indo em direção aos aparados da Serra, e a metade mais a norte, aqui pegando Erechim, Marcelino Ramos como seu divisor. A Floresta Nacional de Passo Fundo integrava o município de Passo Fundo, mas hoje ela se insere no município de Mato Castelhano. Em função das emancipações municipais, o município de Mato Castelhano acabou tendo que totalmente a área da Floresta Nacional de Passo Fundo no seu território municipal. Ela apresenta um tamanho físico de 1.280 hectares. Isso, para a nossa região, é uma unidade de conservação de grande porte. O município de Mato Castelhano se localiza às margens da BR-285, considerada a rodovia do Mercosul. Está localizado entre os municípios de Passo Fundo e Lagoa Vermelha. Possui, segundo o último registro do IBGE, 2.608 habitantes, dos quais 30% é no perímetro urbano do município e os demais habitantes são distribuídos em 11 comunidades pelo interior do município. É um município basicamente agrícola. Para tu ter uma ideia, são propriedades quase que familiares. Fica a maioria em torno de 1 a 50 hectares, a maioria das propriedades. Nós temos aqui a imagem de satélite, que ela partiu de um princípio cartográfico, onde observa-se o desenho da Floresta Nacional de Passo Fundo e o seu entorno. Nós temos uma área delimitada que ela não tem um formato em função das condições geográficas, como rios ou outros elementos, mas muito mais um desenho a partir de divisas de propriedades rurais. Ela é um fragmento de grande porte que está entremeado a uma matriz de entorno totalmente agrícola. Ainda no aspecto da caracterização da área, nós temos na porção norte da Flona a sede administrativa da unidade de conservação, localizada praticamente junto à área urbana da cidade de Mato Castelhano. Então, a sede da Flona conta com uma estrutura física de escritório administrativo e sala para reuniões, alojamentos para pesquisadores, galpões, guaritas e um pequeno viveiro. Convém ressaltar que antigamente, nos anos seguintes à criação da unidade de conservação, a sede esteve situada em outro ponto da área da unidade, mais ao sul, a aproximadamente uns 7 quilômetros da posição atual. A Floresta Nacional de Passo Fundo foi criada em 1947 pelo então presidente Getúlio Vargas. O objetivo da criação desta floresta foi a extração de madeira, no qual foi reflorestada com pinos de ilhotes e araucárias. Na época, na década de 40, 1940, o governo federal criou o Instituto Nacional do Pinho. E aqui no Rio Grande do Sul foram criadas 3 florestas nacionais, né? A Floresta Nacional de São Francisco de Paula, a Floresta Nacional de Canela e a Floresta Nacional de Passo Fundo. E foram feitos grandes investimentos já desde o começo na questão dos reflorestamentos, né? Produção de mudas e o plantio também da araucária, né? A Floresta Nacional de Passo Fundo, inicialmente ela se chamava Parque José Cigadas Viana. Isso aconteceu em 1947, quando da criação. O Parque Nacional José Cigadas Viana ele pertencia ao Instituto Nacional do Pinho, o INP. Em 1967, passou para o IBDF, Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal. E o nome daí passou a se chamar Floresta Nacional de Passo Fundo. Até hoje continua com o mesmo nome. Em 1989, teve outra transformação que passou para o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E agora, em 2007, passou para o ICMBio, Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade. A vida de Mato Castelhano ao longo da história se confundiu com a vida da Floresta Nacional de Passo Fundo.
Parte significativa da população de Mato Castelhano, durante décadas, trabalhou e residiu na unidade de conservação. Inúmeras famílias, como é o caso da família do seu José e da dona Jurema, possuem vínculos muito fortes com a Flona. Seus pais e eles foram funcionários e moraram no interior da unidade. Ela foi local de trabalho e espaço onde viveram e criaram seus filhos. Eles iniciaram, meu pai sempre teve a função de viveirista, produzia mudas de árvore, todo tipo, araucária, pinha brasileira e tal. E ele que sempre trabalhou dentro disso aí, até se aposentar. E ele iniciou praticamente, ele e os colegas dele, na época, uns 70, 80 funcionários, iniciaram essa floresta que hoje é Chico Mendes. Ainda existe hoje essa... Depois dos nossos pais fomos nós. Não era aqui no dia 7 agora. Ele iniciou lá. Chamava-se Vila Operária. Vila Operária, né? 7 quilômetros para dentro da floresta. Tinha uma vila, lá tinha colégio. A maioria dos funcionários moravam dentro da floresta, né? Tinham casas. Aqui tinha 8 casas. Aqui, à minha direita, tinha o colégio. Que quando começou o colégio para os filhos de funcionário e para o entorno. Eram aqui. O colégio, se não me engano, é Cardoso Fontes o nome. Então, e aqui à minha esquerda tinha a casa do chefe, tinha o escritório. Aqui, ó, tem essa árvore ali, aquele cipreste que estava morrendo. Aqui era o ponto que era conhecido como a rodoviária. Porque todo dia, às 7 da manhã e às 6 da tarde, de manhã o caminhão vinha buscar o pessoal ali, às 6 da tarde vinha trazer. Porque aqui é a antiga sede da Floresta Nacional. E depois ela passou lá para cima, mas os funcionários permaneceram morando aqui embaixo. Daí por isso que faziam esse transporte todo dia. Os funcionários iam para a sede nova, trabalhar onde tinha as atividades e voltavam à tarde. E esse P tem história aí, seu Zé? Com muito carinho, aqui embaixo desse P eu nasci. Cada vez que eu passo aqui eu sempre olho ali e lembro, né, das vezes que eu morava aqui, que eu percorri. O movimento de criação das florestas nacionais brasileiras começou na década de 40, seguindo os moldes norte-americanos. Elas tinham por objetivo a produção madeireira, de ser uma reserva de recursos florestais, um território regulador de oferta de matéria-prima florestal e de mercado de produtos florestais. Surgiram da necessidade de se desenvolverem novas técnicas de plantio, funcionando como verdadeiros laboratórios a céu aberto quanto às técnicas de reflorestamento. Eu tinha que fazer 3.000 turrão por dia. Era a turma nossa dos 21 e tinha a turma dos velhos também que funcionava tudo junto. E mais um empreiteiro. Um empreiteiro. Então nós tínhamos que fazer as 3.000 por dia em 7 máquinas. Esse torrão paulista que ele fala, até hoje a gente tem as máquinas antigas, eles faziam o torrão com o barro e daí se plantava o pinus ali dentro do torrão. E daí colocava no canteiro, depois daí não precisava, não tinha embalagem, era o torrão. 3.000 por dia. Cadê uma máquina? 7 máquinas. 21.000 por dia. 21.000 torrão por dia. Eles produziam assim a média de 2 milhões, 3 milhões de muda por ano. Como nós estamos no relevo de Planalto, que as declividades não são muito acentuadas, a Floresta Nacional de Passo Fundo ela se assenta num relevo suave ondulado a plano. Então, se nós observarmos as diferenças de cotas de altitude, elas vão partir de um valor de 625 metros até no máximo 800. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos uma pequena variação de altitude. Nós vamos ver que as áreas mais baixas, elas encontram-se próximo ao Capingui. Então nós temos um sistema de relevo que ele é mais alto na entrada da Flona, próximo à sede administrativa, e isso vem decrescendo em altitude até chegarmos na casa dos 650 metros. Se nós observarmos o mapa de redrenagem, nós temos como nível de base para todo o sistema hídrico da Flona de Passo Fundo a barragem do Capingui. Internamente à Flona, nós temos alguns rios que cortam a Flona, que tem nascentes dentro da unidade. Em termos práticos, quer dizer que nós temos uma área aqui que potencialmente, mesmo dentro da floresta, ela tem bastante olhos d'água considerados como banhados ou áreas úmidas.
Então essa aqui é uma área de banhado, né? É justo. Do talhão 12 com 11. Esse aí pega a água de lá, é 10, aí a água vem, daí vem para aqui, ó. Esse aqui vai no açude. Mas a grande quantidade do fluxo d'água ele é externo, ou seja, as suas nascentes são no entorno da unidade. Então a grande preocupação é como está sendo manejado esse entorno em função desses rios, eles percorrerem, estarem adentrando a área da unidade, que pode fazer com que se traga também alguns elementos que interfiram na questão da biodiversidade da Floresta Nacional. Quanto à questão da rede viária da Floresta de Passo Fundo, a gente observa que existe um grande número de estradas, principalmente internas. Por que isso? Porque dentro do processo de criação da unidade e da função que a unidade exerceu, essas estradas serviam como áreas de colheita, ou para integrar as áreas de colheita dos diversos tipos de recurso florestal durante os períodos anteriores. Inclusive essa estrada aqui não existia na época, essa aqui foi depois que foi criada a Flona e foi construída essa estrada, pelos funcionários, essa que nós demandamos. Para fazer a ligação, Só que principalmente foi interno da Flona, né? Foi interno da Flona. Internamente nós temos as estradas internas de maior fluxo e menor fluxo. Então isso contabiliza o sistema viário da Flona hoje. Atualmente, oficial, a Flona de Passo Fundo tem 2 acessos. Hoje, eu entro pela sede, passa pelas garitas onde já tem a guarda contratada, ou junto à estrada geral, os restantes dos acessos hoje estão interrompidos. Nós pegamos a região central e Planalto Médio do Rio Grande do Sul e nós avaliamos a Floresta Nacional de Passo Fundo, ela, numa escala mais ampla, a gente pode perceber que é o maior remanescente florestal de toda a região. Então, por si só, ela tem um aspecto peculiar nesta escala. Quando nós aproximamos a escala e olhamos apenas para a Floresta de Passo Fundo, a gente nota o quê? Que nós temos a floresta em diferentes estágios de desenvolvimento. Temos algumas áreas onde o uso da terra, no passado, era composto por áreas agrícolas. Temos usos da terra onde nós tivemos plantação de espécies para fins madeiráveis, como, por exemplo, plantios de pinos, plantios de eucalipto, plantios da própria araucária. E nós temos áreas que são os remanescentes em si, ou seja, são aquelas áreas puras onde a floresta foi se mantendo ao longo do tempo. Se nós visualizarmos a área da Flona, analisando-se a paisagem, vamos notar que ela é um mosaico de áreas com diferentes padrões de uso por diferentes tipos de vegetação. Nessa condição, nós temos uma predominância maior quanto à área de talhões com plantios de araucária, seguidos pelas áreas nativas da floresta, pelas áreas de plantio de pinos e, em menor escala, a de talhões de eucaliptos. Assim, ela é dividida em 74 talhões, de acordo com essas vegetações. Esse aqui é talhão 8. 8 aqui. Que é mata nativa. Mata nativa. Mata nativa. Aí até aqui, ó. Sim. E daí ele pega, aqui tem uma estrada, aqui tem essa estrada que a gente está aqui, ó. Nós estamos nessa estrada aqui. Tem essa bolinha que é essa aqui. Essa bola aqui, tá? Esse bico aqui é o talhão 9. Tá, aqui também daí seria tá só o 9, araucária, e daí esses pedacinhos aqui mais nativa no meio. Nativa no meio. Daí esse aqui é o talhão 28, que é pinos, ó. 28 que é pinos. Araucária. Dentre os talhões apresentados então na Floresta Nacional de Passo Fundo, a vegetação predominante é a floresta ambrófila mista, né, popular mata com araucária, e o talhão 74 é o talhão aí que apresenta uma maior conservação então dessa floresta. As espécies que ocorrem em maior abundância então no talhão 74, né, são espécies da floresta ambrófila mista,
e são as espécies Caseara decandra, Campomanésia xantocarpa, Campomanésia guazumifolia, Prunus myrtifolia, Sebastiana brasiliensis, a família Lauraceae, a família das canelas. Bom, aqui nós temos uma Lauraceae, é a chamada Ocotea diospirifolia, né, popularmente conhecida como canela, uma espécie bem comum, né, em floresta umbrofilanista, e ela é bem fácil de reconhecer. Sendo uma canela, ela tem um odor bem característico, que ao pegar a folhinha e amassar, você vai sentir esse cheiro típico encontrado nas Lauraceaes. E também não dá para deixar de fora a família Araucariaceae, que apresenta aí, inclusa a Araucaria angustifolia, né, que aparece em grande número também no talhão 64. E essas espécies também são características dos demais talhões de florestas nativas que a Floresta Nacional de Passo Fundo apresenta. No próximo programa, vamos mostrar a segunda parte deste vídeo documentário sobre a Floresta Nacional de Passo Fundo. A Unicampus Erechim está abrindo inscrições para os cursos de pós-graduação relativos ao segundo semestre deste ano. Educação física, exercício físico e treinamento esportivo, nutrição em gastronomia, terapia intensiva, tecnologias da informação e comunicação no ensino de matemática, auditoria, controladoria e perícia e aperfeiçoamento em docência no ensino superior. Maiores informações pelo fone 35209000 ou pelo nosso site www.uricer.edu.br. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa. Supere-se! Você é capaz! Vença a você mesmo. Exceda suas próprias qualidades. Seja mais do que você pensa que é. Vá além do talento que você imagina ter. Conquiste o poder que você jamais imaginou conseguir. Supere-se! Você é capaz! Vestibular de Inverno URI.